Meu nome é Joseni, esse é um trabalho da Luísa sobre a minha relação com a história na escola especificamente e a história de uma forma um pouco mais geral. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de conhecer histórias, tanto histórias fictícias quanto histórias da vida real. Sempre tive esse gosto por isso. Sempre gostei de ler, sempre tive esse gosto. Mas ao longo do meu período na escola especificamente da história, foi o que mais me afastou do gosto. Tanto é que durante um período muito longo eu não lia nada, por causa que a história na escola foi uma matéria, para mim, esquecível, totalmente esquecível. Tanto é que hoje em dia, se eu tiver memórias de qualquer coisa que passou na escola, é coisa muito vagamente pontual, não lembro de quase nada. Nunca tive professor que ensinava história para mim. O professor que eu tive eram os professores que passavam matéria no quadro duas, três vezes e cobravam o que passou no quadro. Não explicava a história, passava datas, passava motivos e passava consequências, mas não explicava a correlação, não explicava a causalidade. Sempre era aquela visão de história como finita, de que história do passado, história ser esquecida, história ser que não afeta o presente, basicamente. Essa é uma visão que foi muito passada na escola, é uma visão que por um período até razoavelmente grande eu tinha, porque foi o que foi me passado da escola. Também não ajudava que os professores que eu tinha na escola, a maioria deles não eram professores ruins, apesar de ter professores ruins, mas também nunca foi professores bons. Eram professores, assim, bem feitos para passar matéria, mas não feitos para ensinar a matéria de uma forma mais interativa, de uma forma mais ensinada. Porque professor, na verdade, pelo menos para mim, teria que ser aquele professor que conversa com o aluno, que entende o aluno, que tipo, sabe que o aluno não sabe de tudo, mas de algumas coisas ele vai saber mais que o professor e vice-versa. Na verdade, o professor sabe mais que o aluno. Mas tem que entender que os dois ali estão para conversar, ninguém ali é superior. A maioria dos alunos dos professores que eu tinha era do outro lado. Se vê como superior, a frase que eu escutava direto é: vocês me escutando ou não, meu salário cai na conta. Então vocês não me interessam. Essa é uma frase que eu escutei muito na escola, principalmente no ensino médio. Professor de ruins. Uma professora muito ruim que eu tive, uma de biologia no ensino médio, que eu não sei o quão conhecida ela era. Mas pelo menos na escola, todo mundo conhecia ela, que era uma professora ruim. Entrava na sala, trancava a porta atrás dela, ninguém entrava depois dela. Todo mundo que não entrou ia direto para a direção. E todo mundo que falasse qualquer coisa que não fosse a voz dela ia para a direção. Ela enchia o quadro três vezes e copiava, e era muito rígida. Ela tinha uma caixinha só no microfone que ela andava, então ela não gritava, não levantava a voz, não falava nada. Ela só aumentava o volume da caixinha. Então, era uma professora bem velhinha já, mas bem amarga, na verdade, parecia. Em contrapartida, tinha um professor muito bom de sociologia. Que ele foi um professor um dos melhores, na verdade, que eu tive, que eu me lembro, que eu também não lembro muito de professores em geral na escola. Eu tive esse professor, ele conversava, ele entendia, ele brincava. Era uma aula muito mais interativa entre aluno e professor. Não era aquela ideia de professor manda no aluno, o aluno cala a boca e obedece, que era a maioria dos outros. Tanto é que a maioria das aulas dele que eu tive foi debaixo de uma árvore com uma rodinha que ele fazia com os alunos. Para mim, o melhor professor seria o segundo, que conversa, que interage, que respeita, e não é o comum. Matérias da história que eu atualmente interesso muito é história da China, me interessa bastante, história do Japão, acho muito interessante, histórias mais antigas, histórias de povos mais antigos, até a história do documento bíblico mesmo, porque ele é um documento bíblico, de como ele foi criado, para onde vem, como vai, como afeta o mundo, porque afeta muito o mundo. Mas não sou muito fã de história do Brasil, de forma muito geral, não sou uma pessoa mais fã.
Eu como aluno, sempre fui um aluno mais bonzinho, nunca tive muito problema, nunca cacei muita confusão, mas também nunca me empenhei muito, porque eu tive sempre muita sorte de não ser um professor, de nunca precisar muito de estudar, nunca precisei muito de ficar de recuperação, nunca precisei de recuperação nem nada. O podcast Xadrez Verbal, que foi, me voltou a trazer o gosto pela história, foi também um que me acompanhou até hoje, eu continuo escutando, é um podcast que eu recomendo muito. A minha concepção de história, como eu falei, era uma visão que mudou muito, porque ela é uma visão de passado e como começo da faculdade deu passar mais aquela ideia de continuidade, de que é uma coisa que começou em algum momento, mas nunca teve o ponto final. Ela continua acontecendo, vai continuar acontecendo enquanto tiver ser humano na Terra. É uma visão muito diferente da que eu tinha antes. A escola, a escola e a escola é uma área de educação, de formação de caráter, de interação social, mas que hoje em dia tem uma situação muito precária, muito inacabada, muito largada. Educação também é a mesma coisa, é uma coisa muito primária. Sem educação, o ser humano não é um ser humano. Tenta pegar um ser humano que acabou de sair da barriga e deixa ele largado no mato. Se ele não morrer, ele não vai ser um ser humano. A diferença é educação. Tanto educação escolar, educação científica, quanto outros tipos de educação. Educação moral, educação de como conviver na sociedade, tudo é educação. Tudo perpassa por isso. E cada uma dessas áreas tem os seus professores. O da escola tem os próprios professores. Outras áreas têm outros. Uma das minhas experiências de escola que eu mais me lembro foi no ensino fundamental, que acho que era uma prova de matemática. Eu não tinha noção nenhuma da fórmula para resolver a questão. Eu pedi para ir no banheiro e fui na diretora perguntar a fórmula. E ela me respondeu a fórmula. Porque eu sempre fui uma pessoa muito gostava de conversar com esse povo assim. Então eu conversava com ela gostava de mim, ela me respondia. Pelo menos eu acho que é uma cara mais amiguinho dela. E essa é uma das coisas mais inusitadas que eu me lembro, porque eu nunca fui uma pessoa muito de caçar problemas, tem que me envolver com muita pessoa.